O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que és Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que muitas vezes nós, ligados a Jesus, temendo a Jesus, nós que ouvimos a sua palavra, muitas vezes fragilizamos na caminhada e começamos a ouvir a voz do demônio e começamos a deixar a voz de Deus de lado para ouvir a voz de Satanás. Olha, meu querido irmão e irmã, Jesus está aqui diante dos discípulos. Jesus está aqui perguntando para eles: quem dizem os homens que eu sou? Não por vaidade, não por querer aparecer, mas as respostas é essa. Uns dias que é Elias, uns dizem que é Moisés, um dia que é Jeremias, algum dos profetas. E Jesus vai perguntar: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro vai dizer então: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus emociona, não é, com esta resposta e diz para Pedro: Pedro, não foi você simplesmente que está me dizendo isso, mas é o meu Pai que te revelou. Por isso eu te digo que tu és Pedro, tu és o primeiro Papa, sob esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus então continua dizendo para eles: olha, eu vim a este mundo, eu vou sofrer muito, eu vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos doutores da lei, eu vou ser pregado na cruz, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Nesse momento, meus queridos, Jesus, que dá a Pedro a missão de ser o primeiro Papa, de ser, não é, o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, é esse mesmo Pedro, fragilizado, que deixa o demônio entrar em sua vida
e vai dizer assim: nós não vamos permitir, Senhor, que isso te aconteça. Quando Jesus está dizendo para Pedro, né? Sai, você é um Satanás, você está falando como Satanás. É porque muitas vezes, meus queridos, nós damos ouvido à voz de Satanás. Foi o que Pedro viu aqui. Pedro ouviu a voz de Satanás e foi dizer isso. Meu querido irmão e irmã, nós temos que estar sempre em oração, nós temos que estar sempre em vigília, nós temos que estar sempre em sintonia com Jesus, para não cairmos nas garras do demônio. Porque se nós temos o poder, não é, de seguir a Jesus, de ouvir a Jesus, o demônio tem esse poder também de querer nos tirar de Jesus. E aqui Pedro se deixou influenciar pelo demônio. Mas, meu irmão, minha irmã, este evangelho vem nos alertar que Jesus é aquele que ressuscita dos mortos, que Jesus é aquele que chama Pedro, homem comum, como eu, como você, não é? Como o Papa Leão XIV, como o nosso bispo aqui, da nossa diocese, como o bispo da sua diocese, o seu pároco, homens como nós somos homens, frágeis, não é? Se não estivermos firmes, conectados com Jesus, a gente acaba ouvindo a voz do mundo e fica querendo anunciá-la. Meu irmão, minha irmã, vamos pedir ao Espírito Santo, vamos pedir a Jesus que nos dê força e coragem para, nas fragilidades do dia a dia, não nos deixarmos envolver por Satanás, que querem nos destruir, que querem nos tirar de Jesus. Que assim seja. Amém. Clica aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos evangelizar. Eu daqui, você daí. Vamos juntos unir forças para vencer a voz de Satanás, que todo dia vem nos atormentar. Que assim seja. Amém.